Só mais uma informação antes de anunciar o nosso convidado. Dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde atualizados hoje mostram que o Brasil registrou 1.889.206 casos prováveis de dengue em 2024 e bateu o recorde do maior número de contaminações pela doença em um ano. A taxa registrada nas primeiras 11 semanas do ano é inédita. E ainda sobre esse assunto, a gente recebe agora Luiz Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Luiz, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria perguntar por que só agora esse decreto, o que ele pode mudar? E a gente não fica sempre correndo atrás do prejuízo, essa atitude não de colocar em emergência, mas deixar a cidade em alerta, não podia ter sido feito lá atrás? Porque esse é um período que a gente já imaginava que haveria aumento de casos de dengue. Sim, boa noite a todos que nos acompanham. Essa declaração de situação de emergência em saúde pública devido à epidemia por dengue, ela segue uma diretriz do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte: quando os locais, as cidades, ultrapassam o índice de mais de 300 casos por 100 mil habitantes, então é considerado um índice epidêmico. Foi o que aconteceu. Até a semana passada, a cidade não tinha apontado ainda esse índice de mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Já nessa segunda-feira, atingiu a 414 casos por 100 mil habitantes. Justamente por essa questão técnica, essa diretriz do Ministério, que neste momento foi declarada a situação de saúde e emergência emergência em saúde pública, perdão. O que acontece? A cidade já vem trabalhando de maneira muito intensificada, mesmo antes da declaração de emergência em saúde pública, já desde janeiro, colocando todo o escopo de cuidado, tanto na prevenção e combate à doença no mosquito, como também na assistência médica. Por exemplo, já no mês de janeiro, a cidade colocou de 2.000 para 12.000 agentes de campo, ou seja, todos os agentes de campo da cidade fazendo casa a casa, identificação e eliminação de criadouro. Além dos 2.000 agentes de combate à endemia, que fazem isso regularmente, todos os agentes comunitários de saúde, os ACS de todas as UBSs, também já estão desde janeiro nas ruas fazendo justamente esses trabalhos. Outra questão importante que a cidade vem fazendo, a prefeitura vem tomando essa medida desde janeiro, é justamente a aplicação de inseticida com aquela nebulização, o fumacê, de domingo a domingo. Essa é uma ação importante porque faz aí um contraponto à proliferação do mosquito. Outra ação importante, inédita esse ano, que a prefeitura fez, foi justamente colocar a tecnologia de drones, aplicar larvicidas e, com isso, conter a proliferação do mosquito. Então, são várias medidas que a cidade já vem tomando, na verdade, trabalhando já em sistema de emergência, desde já observamos justamente uma antecipação da sazonalidade, ou seja, os casos que normalmente eram aguardados para aumentar em março, abril e maio, a prefeitura já observou esse aumento em janeiro, e em janeiro já começamos com todas as intensificações. Portanto, a declaração de situação de emergência em saúde pública, neste momento, é uma questão muito mais de diretriz do Ministério para facilitar justamente as tratativas, principalmente envolvendo recebimento de verba do governo federal, do que em relação ao combate ao mosquito. Na assistência também, a cidade já vem ampliando as possibilidades de cuidado dos pacientes. Como foi bem informado, a partir de hoje, há uma ampliação no horário de atendimento das unidades ambulatoriais aqui da cidade, que antes fechavam às 19, agora estão com horário estendido até às 22. Com isso, aumentamos a possibilidade e a conveniência de que os pacientes possam, ali próximo à sua residência, buscar atendimento até às 22 horas. Outra questão importante que também a cidade está implementando é
a instalação de tendas. Nós já temos, nesse momento, 9 tendas instaladas, 5 em andamento nessa noite, então amanhã teremos 14 tendas instaladas junto aos serviços de saúde que estão com maior atendimento neste momento, para justamente ampliar essa capacidade de atendimento, dar mais celeridade e conforto tanto aos pacientes como também aos trabalhadores da saúde. Portanto, essa declaração nesse momento, ela cumpre mais um rito quase que burocrático do que as ações. As ações já vêm sendo tomadas desde o início de janeiro na cidade de São Paulo. Luiz, é importante a gente ressaltar que toda vez que a gente fala de dengue aqui, que 75% dos focos da doença estão dentro das residências, dentro das casas das pessoas. Então, além de tudo isso que a gente vem falando, da importância, claro, da vacina, das ações aí dos agentes de saúde, da nebulização, a principal arma contra a doença continua sendo a prevenção. Sim, sem dúvida. Quando observamos a característica do mosquito, ele, para poder sobreviver e proliferar ali a sua prole, ele precisa estar próximo ao ser humano. É um mosquito doméstico, o Aedes aegypti, que transmite a dengue. Portanto, ele vai sempre procurar se reproduzir justamente nas áreas internas das casas e nos quintais. Dificilmente você terá focos de transmissão, focos de criadouros ou transmissão da dengue em áreas abertas ou longe das pessoas. É uma característica do mosquito. Portanto, é muito importante observar, identificar e eliminar qualquer possibilidade de água parada nos quintais e nas casas, fazendo uma autoinspeção no imóvel todo, começando inclusive do telhado. Existem muitas pessoas que fazem esse cuidado ali com o vasinho de planta, não deixam ali nenhum recipiente, um pneu no quintal, mas muitas das vezes esquecem da caixa d'água que bateu um vento e a tampa ficou descoberta, pode ser um criadouro, das calhas. Casas que têm árvores próximas, calhas, uma vez estando obstruídas, também podem ser um potencial criadouro. Ou seja, observar pelo menos uma vez na semana todas as possibilidades de risco de água parada dentro dos imóveis. É uma atividade simples, mas que vai com certeza prevenir ali a disseminação da doença, tanto para aquela família, quanto para os vizinhos. É uma medida barata, simples e é a medida mais eficaz. Não deixando a água parada, não tem como o mosquito se reproduzir e, com isso, não há transmissão da doença. Luiz, eu quero continuar nesse assunto. Aqui na Record News a gente tem uma campanha também, Record News contra a dengue, que recebe denúncias de pessoas de todo o Brasil, não só de São Paulo. Mas várias dessas denúncias sempre estão relacionadas ou a terrenos que estão vazios, às vezes da prefeitura, às vezes de algum órgão público, ou terrenos que o morador não vive lá e não faz justamente essa preocupação em tampar a caixa d'água, em ver justamente as calhas. Como é que a secretaria tem agido nesses casos? Ela pode entrar, não pode entrar nesses terrenos? Tem uso tecnológico, ou seja, usar drones, eu já vi em algumas cidades, porque imagino que esse é um problema enorme, quando tem alguém num terreno que está vendo o vizinho do lado não cuidar e você fica ali aflito, sem saber o que fazer. Sim, para essas situações, justamente que a Prefeitura de São Paulo trouxe a inovação do uso da tecnologia de drones nessa sazonalidade de 2024. Já no mês de fevereiro, cerca de 26 drones de monitoramento da Guarda Civil Metropolitana começaram a voar por toda a cidade, justamente mapeando esses locais onde os agentes de endemia não conseguem acesso por estar fechado ou abandonado. Foram elencados uma gama de endereços a serem abordados e agora no mês de março, com o advento, com a contratação do serviço de 5 drones grandes aplicadores de larvicida, esses drones aplicadores de larvicida estão sobrevoando justamente sobre esses imóveis já elencados anteriormente e aplicando larvicida. Uma vez que aplica o larvicida, ele tem um efeito residual, ou seja, mesmo que venha a chover e empoçar novamente água naquele local, naquele telhado, naquele terreno, o efeito residual do larvicida não deixa que o mosquito se multiplique e se transforme num mosquito adulto transmitindo a doença. Por isso é importante, a Prefeitura está usando nesse momento
a tecnologia no combate à dengue, abordando justamente de maneira aérea esses locais abandonados ou que estão aí colocando em risco a sociedade. Outra técnica importante que a Prefeitura tem feito é a ampliação no número de caminhonetes que fazem o fumacê. Em 2022 eram 36, foi ampliado mais 30, ou seja, 66 em 2023, e agora, nesse ano 2024, mais 30 equipamentos. Neste momento, a cidade conta com 96 caminhonetes que nebulizam o fumacê pela cidade toda, e é uma técnica importante porque também atinge o interior desses imóveis fechados. A técnica que é feita de aplicação do fumacê, da inseticida, ele faz ao redor nos 9 quarteirões em volta dos casos positivos, de maneira que o vento leva esse inseticida para dentro desses imóveis. Então, é possível conter também a proliferação do mosquito adulto com essa técnica. Tá certo, nós conversamos com Luiz Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, uma boa noite.